Você vai sair de férias e não sabe o que fazer com o seu aquário? Vem comigo que hoje eu vou te dar muitas dicas sobre como viajar com tranquilidade. Oi pessoal, atendendo a pedidos que deixaram um comentário aqui no nosso canal, e para trazer esse conteúdo para vocês, hoje a gente vai falar o que a gente pode fazer com o nosso aquário quando a gente tem que sair de férias, sair por um final de semana, ou quando a gente tem que se ausentar e não pode cuidar do nosso aquário pessoalmente. Várias coisas que a gente pode fazer para passar por esse período com mais tranquilidade. Claro que sempre tem um risco, né? Se os equipamentos pararem de funcionar, por exemplo, e ninguém vê, é uma coisa que vai trazer grandes problemas, talvez consequência para os peixes. Então a gente tem que sempre estar com os nossos equipamentos em dia, a gente sempre tem que fazer manutenção da parte elétrica, dar uma olhada na tomada, evitar sobrecarregar as tomadas com muito benjamin, né? A gente brasileiro gosta, né? De pôr um monte de benjamin, um monte de tomada, aquelas gambiarra lá, que isso pode causar qualquer coisinha lá, parar de funcionar uma bomba, um filtro, nesse calor que vai fazendo agora, a gente vai ter problema na oxigenação do aquário e a gente pode vir a perder os animais. E a responsabilidade de manter os animais vivos é nossa. Então, manutenção, olhar se está tudo funcionando bem, checar as tomadas é todo dia. Se a gente vai viajar, então, a gente tem que fazer isso com mais afinco e procurar as coisas, procurar ver se tem algum problema. Primeira coisa que eu diria para quem vai viajar vamos olhar nosso aquário. Então a gente vai fazer essa questão de olhar as bombas, limpar, fazer uma manutenção, tirar impéller. A gente tem vídeo aqui no canal sobre como limpar a bomba. Procurem sobre como cuidar do nosso filtro externo. Então a gente vai, primeira coisa, olhar se os equipamentos estão em boas condições, limpar impéller e tudo mais. Segunda coisa que a gente vai fazer antes de viajar é uma troca parcial. A troca parcial é importante para o nosso aquário e a gente fazer uma troca parcial boa, usar um repositor biológico, usar anticloro, dar uma limpada no nosso aquário, trocar um pouco de água, ver como que está o pH, ajustar o pH e usar os repositores biológicos é fundamental e é bem importante para essa coisa da viagem, porque a gente sabe, quando a gente limpa, faz essa manutenção, no primeiro dia a gente dá uma desestabilizada no aquário, então a gente usar os repositores biológicos vai manter mais estável e pra gente que vai viajar, isso daí vai ter um benefício, principalmente na primeira semana, toda essa bactéria nova que a gente colocou lá, que vai dar um gás lá no aquário, vai purificar a água, vai ajudar a gente nesse tempo que a gente vai estar fora. Os repositores biológicos, a gente tem vários vídeos no canal falando sobre ele, mas principalmente a gente vai falar do Denitrol da JBL, tem vídeo só dele no canal, procurem lá. E das ampolas da Prodibio, esse produto em especial é muito interessante para quem vai viajar, porque ele tem dois tipos de bactérias, dois tipos de ampolas, o Biodigest e o BioClean, e eles juntos têm um crescimento, é bem exponencial a parte bacteriana, e ela cresce tanto que ela vai comer matéria orgânica. Isso vai ser legal para um aquário que vai ficar um tempo sem alguém fazer manutenção, sem alguém mexer. Esse é o primeiro ponto. Claro que o que depois mais incomoda a gente quando a gente vai viajar é pensar em como a gente vai alimentar os animais. Primeira coisa é que os animais, os peixes, né, do nosso aquário, conseguem ficar um período sem se alimentar bem. Só que a gente não gosta de deixar os animais em jejum. Mas é tranquilo para eles se for um pouquinho, um dia, às vezes um dia só, 2 dias, é meio tranquilo se a gente deixasse eles sem o alimento. Se for um período maior, a gente vai usar a mão de produtos que já existem no mercado, que são os alimentadores automáticos. Os alimentadores automáticos a gente tem vários também, tem vídeo no canal sobre todos eles. Então a gente tem um modelo da Samsung, tem um modelo da JBL, tem um modelo da Ropar. E como funciona um alimentador automático? Basicamente você vai programar o horário da alimentação, aí você vai regular quanto você quer de ração e ele vai cair sempre naquele período. A gente vai sempre regular quando a gente vai viajar para bem pouca ração, só para alimentar mesmo, para os nossos peixes não passarem fome, não virem a brigar no aquário. Mas a gente vai tentar regular para menos, até menos do que você usa normalmente. Porque se acontecer alguma coisa, se o filtro parar, se acontecer alguma coisa, quanto menos alimento tiver no aquário, melhor vai ser. Então a gente vai tentar reduzir por pouquinha ração. Esses alimentadores da Ropar, por exemplo, ele é uma programação mais simples, ele pode fazer a programação de alimentação a cada 12 ou a cada 24 horas. Ele tem um dispenser grande, ó. Isso é uma coisa importante quando a gente vai comprar o alimentador, tamanho do dispenser, né? Se é suficiente para a quantidade que você precisa de dias e de ração. E ele tem aqui uma portinha que a gente define quanto vai cair da ração, mais ou menos. Antes da gente, a gente testa em algum lugar, aperta o botão para ver quanto que cai, aí você vê quanto que dá, para você ter ideia de quanto que você precisa dosar a cada alimentação. Então esse é um modelo que você consegue alimentar a cada 12 ou 24 horas, então ou 2 vezes por dia ou 1 vez por dia. E ele é bem simples, a hora que você colocar para ligar, ele vai considerar a primeira alimentação.
Então, quero que alimente às 7 da manhã e às 7 da noite. Eu ligo às 7, vai cair a primeira vez às 7 e depois às 7 da noite. Bem simples. Ele vem com um pezinho que a gente vai conseguir prender ele, porque todos eles têm dá para prender com ventosa. Mais ventosa, a gente já falou sobre ventosa aqui no canal. Ventosa estraga, às vezes não fica tão fixa. Ele também vem com esse tipo de pezinho que a gente prende com o parafusinho na borda do aquário, né? E aí não tem como ele cair. Bonitinho. Importante, alimentador automático, a gente sempre tem que usar por um tempo, mas higienizar e tal, porque a umidade pode deixar a ração mais úmida e ela vai grudando tudo aqui, não cai direito. Então a gente nunca põe muita ração, a gente usa para aquele período que a gente vai precisar. E se a gente vai fazer uso contínuo, a gente vai pôr pouca ração de cada vez para ela não estragar. A gente vai colocando sempre para a ração ficar sempre fresquinha e a gente não ter problema na alimentação. Os alimentadores da JBL já é um produto bem diferenciado. Ele tem bem bacana porque ele tem um dispenser como os outros, e diferente da maioria dos alimentadores do mercado que gira o dispenser todo para cair a ração, ele tem uma rosca infinita lá dentro, ela que gira e a ração cai sem que ele gire. O que nos proporciona uma coisa extra que só esse da JBL tem, que é conseguir colocar o copo da ração já acoplado aqui em cima. Então o copo da JBL de 250, que nem essa embalagem aqui, você consegue acoplar ele aqui e deixar a própria ração aqui em cima e ela vai enchendo automático aqui, a rosca infinita gira e alimenta o aquário. É muito diferente, é bem bacana. Ele tem 4 programações, então você pode fazer até 4 alimentações diárias com o intervalo que você quiser. Então você pode colocar para alimentar meio-dia 10, meio-dia 15, meio-dia 20, meio-dia 25. O horário que você quiser. 4 alimentações por dia, tem 4 níveis também de quantidade de alimento. Muito prático de usar. É digital aqui, também vem com um pezinho pra gente prender ele bonitinho ou usar a ventosa, mas como eu já falei da ventosa, é sempre melhor usar esse pezinho que tem o parafusinho. Esse é o da JBL, tem branco e preto, super bonito, tem vídeo no canal, procurem lá. E tem ainda o alimentador automático da Sunsum, que ele tem o mesmo esquema dos outros, né? Ele tem um dispenser, até ele vem com 2 dispensers, um maior e um menor, você pode usar o que for melhor para o seu tamanho do seu aquário. Ele também tem essa portinha aqui que define a quantidade de ração que cai, e ele tem tanto essa peça para prender como os outros, que a gente vai prender, fixar no aquário e prender com o parafusinho, como tem um de apoio, se você quiser pôr em cima da trave e tal, que é essa peça aqui que a gente também vai prender lá, colocar em cima do aquário, vem um velcro pra gente colar bonitinho lá, e aí a gente vai encaixar ele aqui, é furado aqui embaixo, a ração vai cair. E a gente vai apoiar ele em cima, assim. Esse também tem formas diferentes de prender. Ele vem com esses 2 copos para que a gente tenha, às vezes, a ração de maior volume ou menor volume. Mas uma dica também sobre o uso dos alimentadores automáticos é que eles funcionam melhores com rações granuladas. Porque a ração flocada é muito sensível à umidade. Como ele vai ficar em cima do aquário, às vezes quem tem tampa fechada, um ambiente mais úmido, pode gerar muita umidade e grudando a ração, e aí ele não vai funcionar, não é que também estraga tão rápido, mas vai grudando a ração, já vai caindo menos. Então, flocos, a gente vai ter essa dificuldade. Uma hora vai cair uma quantidade, na outra hora talvez caia menos, porque ele vai ficando meio grudado, meio úmido. Então, a gente sempre procura usar ração granulada. Funciona melhor para alimentador automático. Não é impossível usar com flocos, mas requer um cuidado, tem que observar bem se fica a quantidade certa que você quer de alimento. Outra coisa, a gente vai usar a ração que o peixe já comia. A gente não vai inventar tipo uma ração nova que ele nunca comeu bem naquela época, porque a gente não sabe como que vai ser a aceitação da ração. Às vezes eles não estão tão adaptados àquela ração e não comem. Aquela ração que ficar no aquário vai ser um problema se ninguém vê. Uma outra coisa que a gente pode usar para ajudar são esses stations, essas estações de alimentação, que é muito prático, tem vídeo também falando sobre elas, que é basicamente uma plataforma flutuante que você prende com uma ventosa no aquário. Por quê? Porque você tem um filtro que puxa muito forte a água, ou tem uma queda de SAMP que puxa a água da superfície assim, quando cair com o alimentador, às vezes a ração cai na flor d'água e vai direto para o filtro. Quando a gente está em casa, a gente mexe ou a gente molha a ração para colocar no aquário. Quando a gente colocar no alimentador, às vezes não dá para fazer isso. Então você direcionar o alimentador em cima dessa plataforma, quando a ração cai, ela fica flutuando dentro dessa plataforma e os peixes vêm comer aqui, não corre o risco delas serem puxadas pelo filtro, que também é ruim, né? Sujar muito filtro, além do peixe não conseguir comer, a gente vai gerar muita matéria orgânica e pode ser um problema a longo prazo. E aí a ração que a gente usa, né, continuar usando a de preferência, caso você vá viajar, mas vai deixar alguém responsável por cuidar do seu aquário e vai alimentar, você não vai usar um alimentador automático, uma ideia
boa, uma dica é você usar essas rações da JBL que tem clique. Esse clique da JBL é patenteado, então só as rações da JBL tem. E ele informa na embalagem que um clique serve para 5 peixes. E por que é legal? Porque você que tem experiência com o seu aquário sabe quanto de ração você coloca. Mas às vezes você vai deixar lá sua mãe, sua sogra, namorada, alguém que vai passar lá para alimentar seu aquário, que não tem a menor ideia de como que alimenta um aquário, fica bem prático de você ensinar. Você vai lá, testa, como eu falei, é sempre legal dar um pouco menos de ração nesse período, já que não vai ter ninguém olhando, alguém com mais experiência. Aí você explica lá, ó, 2 cliques da ração e tá bom. Aí a pessoa vai chegar lá e sem erro colocar a ração suficiente pro seu aquário do jeito que você combinou. Porque às vezes é difícil, né, de você falar pra pessoa, põe um pouquinho, põe o quanto o peixe come, põe um punhado, porque cada um vai pôr uma quantidade. Às vezes sobra ração e sobrar ração é sempre um problema no nosso aquário. Então as rações com clique são muito bem-vindas também para quando a gente precisa ensinar alguém a cuidar do nosso aquário. Mas só lembrando, como eu já disse, se a gente for usar uma ração e você não estava usando essa ração e você vai usar por causa do clique, é bom você comprar um tempo antes e ir adaptando seu peixe a comer essa ração para quando você viajar, você explicar para a pessoa, os peixes já estarem adaptados, já saberem comer essa ração, porque ração nova sempre pode, né, causar alguma mudança no hábito do peixe, às vezes eles comem menos do que eles comiam e acaba sobrando a ração. Então se você for mudar de ração, primeiro você já adapta antes de passar para outra pessoa essa função da alimentação, porque é bem importante, né? E por fim, a gente já falou sobre a manutenção, né? Que a gente tem que fazer uma manutenção antes, uma TPA boa e tudo mais. E trocar a lã do aquário logo que a gente vai viajar também é interessante. Cuidado, às vezes a gente pensa assim, nossa, vou pôr um monte de lã no meu aquário, no meu filtro, porque eu vou viajar e segura mais sujeira. Isso é um problema, porque às vezes a gente quer exagerar na lã e acaba causando um problema que enche muito o aquário e ele transborda, porque a gente colocou muita lã. Então a gente também não pode exagerar aqui e fazer o excesso de lã para segurar mais a sujeira, se a gente não sabe como isso vai se comportar. Se você já fez isso, algumas vezes pôs mais lã lá e segurou, não transbordou, beleza. Mas se você nunca fez, mantenha igual você sempre fez. Coloca aquela quantidade de lã, porque vazamento em aquário durante um período de férias ou de ausência é muito complicado, porque se ninguém vê que o aquário está vazando, além de a gente perder o equipamento, que provavelmente vai trabalhar sem água, a gente vai acabar tendo um aquário sem circulação, sem oxigenação, que pode ser prejudicial para os peixes. Então, não inventa nada de diferente com a lã, para a gente ter certeza que os filtros vão trabalhar que nem sempre trabalharam todos os dias. Então é isso, pessoal. Se você tem dúvidas ou quer saber mais dicas aqui sobre esse período de férias, deixa aqui nos comentários. Continue seguindo o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixem suas dúvidas aqui que a gente gosta, sugiram novos conteúdos e a gente vai sempre trazendo o que tem de mais novo aí no mercado do aquarismo. Até a próxima!